O que é um adware? Letra A, um tipo de malware que criptografa arquivos do usuário. Letra B, um software utilizado para apagar informações sobre as atividades do usuário na internet. Letra C, um programa indesejado que exibe anúncios publicitários invasivos. E a letra D, um código malicioso que se replica através de um arquivo hospedeiro em uma rede. E aí, pessoal, o que vocês acreditam? Qual a resposta? Então vamos descobrir, né, pessoal, o que é um adware. Olha só, para explicar o que é um adware, nós precisamos antes, pessoal, conhecer outro termo aqui, que é spyware. Tá? Por que é importante? Porque em muitas literaturas o adware é considerado, em alguns casos, um tipo de spyware. E o que é um spyware? Spyware é um programa espião, um programa capaz de monitorar as atividades do usuário e enviar as informações coletadas para terceiros, normalmente mal intencionados, que instalaram aquele spyware para monitorar a atividade do usuário. Então, spyware monitora as atividades de um sistema e envia as informações coletadas para terceiros. Tá? Dentro do estudo dos vários tipos de spyware, existe um tipo de spyware que nós conhecemos como keylogger. O keylogger é capaz de capturar as teclas digitadas pelo usuário no teclado físico do computador e armazenar isso em um arquivo de texto. E aí, de tempos em tempos, quem instalou esse spyware keylogger lê esse arquivo de texto com tudo que aquele usuário digitou no teclado físico lá do seu computador. Isso é o spyware keylogger. Existe também o chamado spyware screen logger. Nesse caso, esse screen, que vem de tela, né, vai armazenar a posição do cursor e a tela que é apresentada no monitor nos momentos em que o mouse é clicado. Quer dizer, quando o usuário clica com o mouse na tela, é como se o spyware screen logger fizesse uma fotografia, quer dizer, ele faz um print da tela mostrando onde o usuário clicou e qual era a imagem que aparecia na tela quando o usuário clicou com o mouse e depois envia essas informações coletadas, como eu disse, lá para um terceiro que está monitorando. Isso é um tipo de spyware. E aí existe um outro tipo de spyware que, como eu disse, muitas literaturas enquadram o adware como um tipo de spyware. Por que isso acontece? A princípio, adware não seria um spyware, porque a princípio adware é um programa projetado para apresentar propagandas. Quando a gente lê adware, o AD vem de advertising, que significa propaganda. Então, adware, a princípio, é um programa projetado para apresentar propaganda. O problema é que a maior parte dos programas do tipo adware hoje em dia, eles monitoram as atividades do sistema para exibir propagandas mais direcionadas de acordo com o perfil de consumo do usuário. E muitas vezes sem que esse usuário saiba disso. E é nesse ponto que muitos autores em literatura colocam o adware como um tipo de spyware. Porque além de ser adware, porque exibe propaganda, ele também monitora as atividades do sistema para exibir essas propagandas cada vez mais direcionadas de acordo com o perfil de consumo do usuário, certo? Bem, dada essas explicações, a gente volta para a questão que era enfática. Perguntava o que é um adware. Para dar a resposta de adware tem que ter algo a ver com propaganda, com publicidade, já que AD vem de advertising. Então a letra A dizia, é um tipo de malware que criptografa arquivos do usuário. Errado, pessoal. O tipo de malware que criptografa arquivos do usuário, esse é um outro malware, se chama ransomware. O ransomware, sim, é um tipo de malware que vai criptografar os arquivos do usuário e depois vai cobrar resgate para devolver acesso do usuário aos seus próprios dados. Então não é a letra A. A letra B dizia, é um software utilizado para apagar informações sobre atividades do usuário na internet. Não, é o contrário disso. O adware, ele captura informações e não apaga. Ele quer as informações lá para mandar publicidade de acordo com o perfil de consumo do usuário. A letra C é um programa indesejado que exibe anúncios publicitários invasivos
Perfeito, pessoal, a letra C. A ideia do adware é isso, programa indesejado que vai exibir anúncios publicitários que são invasivos. E a letra D, um código malicioso que se replica através de um arquivo hospedeiro em uma rede. Errado também, isso é característica dos vírus de computador que se replicam através de um hospedeiro. Vírus de computador é que precisa de hospedeiro para se replicar, né? O vírus de computador ele se replica criando cópias do seu código malicioso em outro arquivo, se tornando parte de um outro arquivo ou se tornando parte de um outro programa. Aí é um vírus de computador, que não era o caso aqui do adware. Então a resposta para o adware, sem dúvida nenhuma, a nossa letra C de Canadá, o gabarito e a resposta dessa questão, né?